vamos lá, acho que 2025 tem alguns desafios e um deles eu acho que é a personificação do criativo. Acho que isso é um assunto e uma vontade que a gente sempre traz para as pautas e para os clientes. Eu acho que os clientes também entendem que essa necessidade existe. Nem sempre é na prática que a gente consegue de executar. Mas imagina se a gente vende hoje um cartão de crédito para o Felipe, que tem uma necessidade, e é diferente essa necessidade do Rafael, assim como é diferente para mim. Então o Felipe quer um benefício diferente daquele do Rafael, ou seja, o Felipe gostaria para ele, o que diferencia um cartão de crédito do outro seria a sala VIP. Para o Rafael já é o programa de milhagens. E para mim é status de ter um cartão Black, que seja. Mas ainda assim eu estou falando de venda de cartão de crédito. Como é que diferencia isso, né? Como é que o Felipe vai prender a atenção e vai se mostrar interessado em adquirir um tipo de cartão de crédito que atenda às vontades e necessidades dele? Então aí entra essa parte criativa de personificação e personalização, onde a gente faz os testes baseado em público, muito do que vem do planejamento estratégico e do planejamento de mídia, e a criação ela desenvolve peças para atender esses diferenciais e diferentes públicos. Então acho que isso é super fundamental e assertivo, porque isso a gente aumenta muito mais a taxa de conversão, a gente cria muito mais afinidade com o público, porque eu estou vendendo aquilo que de fato a pessoa está buscando. Então acho que isso é super relevante e cada dia mais, trazendo um pouco já de um tema já discutido, a inteligência artificial dá escalabilidade para isso e faz com que a gente consiga fazer isso de forma mais dinâmica e rápida. Legal. E aí, Felipe, uma pergunta para você. Como que a gente garante, pensando nisso, que essa mensagem certa vai para o canal certo e vai chegar na pessoa no momento mais assertivo dentro da jornada? Eu acredito que tem dois pontos que a gente tem que primeiro diferenciar, né? O que é personalização e personificação. Então, assim, a personalização é o ato de a gente fazer coisas que são personalizadas para um cluster específico. Então, você vai fazer ali, você vai pegar algum cluster que são homens da idade XYZ e você vai fazer. A partir do momento que você entra num cenário de personificação, você entra num cenário do indivíduo, de você entender aquela necessidade e aquela demanda que aquele indivíduo precisa e você ter uma entrega personificada para ele e não para um cluster que envolve várias pessoas. Dentro da área de mídia, ou dentro da área, vamos chamar assim, de soluções, porque nem tudo é mídia, né? Tem muitas ações que são não mídias, vamos chamar assim, a gente consegue desenvolver isso muito com base nos dados e informações que a gente consegue coletar ao longo da jornada. Então, a partir do momento que a gente coleta essas informações, sejam informações first party data, third party data, de parceiros como o Serasa, como tantos outros que a gente pluga, a própria Naveg, entre tantos outros, as próprias plataformas de mídia, a gente começa a trazer um enriquecimento de informações a respeito desses públicos, e com esse enriquecimento e através, obviamente, muito de um trabalho conjunto com o time de BI e criação, a gente consegue começar a avaliar esses padrões, né, de públicos, de pessoas que têm uma propensão maior de comprar, uma propensão maior de engajar, uma propensão maior de se interessar por um produto ou serviço. E com isso, a gente, através dessas informações, a gente consegue construir a gente consegue desenvolver uma criação mais assertiva para aquele público. Como o André falou, eu vou conseguir entender que o Felipe tem mais interesse por uma sala VIP. Então, a partir desse momento, eu vou mostrar que eu tenho as melhores salas VIPs do mundo e eu tenho uma gama de opções da sala VIP. Enquanto para você, eu vou fazer uma campanha
uma ação específica direcionando você para um programa de milhagem que te dá mais milhas, ou que te oferece mais milhas por dólar, ou que você pode comprar milhas, assim por diante. Então, tem muito essa confusão, né, de personalizar, que as pessoas muitas vezes falam, e personificar. Né? Eu acredito que hoje a gente tem muita personalização das ações, isso é algo comum e, vamos dizer, usual, vamos dizer, no nosso dia a dia, mas quando a gente fala em personificar, eu acredito que nem sempre a gente consegue fazer, nem sempre a gente tem volumetria, ou nem sempre a gente tem tempo, nem sempre a gente tem o planejamento e a estratégia que pressupõe, que tem essa premissa, vamos dizer assim. Ou até mesmo o volume de dados necessário para chegar numa personificação que faça sentido para a mensagem, né? Exatamente, acho que são N fatores. É um caminho longo que a gente tem pela frente, mas é um caminho sem volta. Porque cada vez mais a gente percebe através das informações e dos comportamentos que a gente tem acompanhado que as pessoas, quer dizer, isso parece algo óbvio, mas que as pessoas são únicas, né? Não necessariamente uma pessoa que tem aquele mesmo cluster ou tem aquela mesma idade ou mora naquela mesma localidade tem o mesmo hábito de consumo de uma outra que tem as características de perfil ou até socioeconômicas iguais, né? A gente brinca muito no planejamento que a gente apresenta aqui, que tem uma imagem que é a imagem do rei Charles e do Ozzy Osbourne, né? Então assim, os dois nasceram no Reino Unido, os dois têm a mesma idade, os dois os dois moram num castelo, então a gente brinca muito com isso em algumas apresentações que a gente tem, porque se você for olhar do ponto de vista de como a gente olhava antigamente, essas pessoas estavam no mesmo cluster, só que você tem um que é um rei, toma café, toma chá todo dia às 5 da tarde, e o outro que come morcego. Então assim, você tem uma diferenciação absurda entre eles do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista de perfil, ponto de vista socioeconômico, eles são pessoas muito parecidas. Então eu acredito que como que a gente se comunica com o Ozzy e como a gente comunica com o Rei Charles. Acho que isso é um bom exemplo da gente entender o que é personificar e o que é personalizar. E a gente está nesse momento, é um momento obviamente que exige não só em toda essa inteligência de dados que o Rafa falou, mas como esse entendimento do time de criação e a participação mais ativa e integrada do time de criação, porque ele deixa de ser eu vou criar baseado num público para eu vou entender o público que tem mais interesse por cada uma das minhas soluções, dos meus diferenciais e como eu me comunico com cada um deles. Obviamente que isso envolve, como eu já falei, um volume maior de criações, um volume maior de campanhas, um volume maior de segmentações, um trabalho mais preciso de canais, né, uma análise mais aprofundada de canais, porque nem sempre esses públicos estarão nos mesmos canais, ou nem sempre a gente vai ter a mesma assertividade com cada um deles nos mesmos canais. Mas é um caminho que a gente já vem traçando há algum tempo, mas é um caminho que ele só tende a cada vez ficar mais granular e cada vez mais dinâmico, já visto aí muitas das soluções que a gente tem visto de Dynamic Ads, soluções de anúncios onde eles vão, na verdade, construindo e entendendo a performance com cada público, e a partir disso ele vai, na verdade, desenvolvendo anúncios diferentes ou segmentações diferentes baseado em cada um dos seus públicos. E o que eu acho interessante disso que você trouxe, e você também, é como isso daí tem sinergia com aqueles outros dois assuntos que a gente também conversou. Então, como eles dependem, esses dados dependem de uma maturidade digital para que seja possível você ter um nível de personalização ou de personificação
para você saber até onde você vai trabalhar, e a inteligência artificial ajudando tanto nessa alimentação de dados, nesse enriquecimento dessas informações, quanto para executar uma parte desse trabalho de personalização e personificação e, consequentemente, identificar os testes que estão trazendo mais resultados na ponta para que esse ciclo seja recorrente, né? Porque hoje fazer isso de forma manual é impossível. Assim, na verdade, se a gente não tem uma ajuda ou de automação, ou uma ajuda hoje dos famosos agentes de IA aí que está em voga, a gente não tem alguma coisa, alguma tecnologia ou ferramenta que nos ajude, isso é humanamente impossível dentro de ações que a gente faz que impactam milhões de pessoas, né? A gente ter esse trabalho mesmo de personalização, que às vezes a gente faz o spread e compra a dispersão, né? Porque a gente não tem como segmentar de uma forma super específica, ao mesmo tempo quando a gente fala em personificação, onde a gente já tem a captura de várias informações, e daí esse trabalho pode ser desenvolvido de uma forma mais rica, como você falou, e mais assertiva, né? Mas muitas vezes a gente precisa antes alimentar toda essa nossa base, construir inteligência nela, higienização, enriquecer, e a partir disso a gente começa a criar acionáveis, gatilhos que vão acionar isso e vão desenvolver no trabalho. E daí tem um ponto importante que a gente muitas vezes fala em peça, a gente está falando em anúncio, seja banner, seja anúncio impresso, seja anúncio de out of home, whatever, mas a gente também tem as ações de personalização e personificação quando a gente fala até de páginas web, né? Ou seja, hoje a gente tem algumas ferramentas, algumas até que você consegue com preços extremamente atrativos, você conseguir ter no seu site uma inteligência que a partir do momento que um cluster ou um tipo de público entra, as suas páginas na verdade são notificadas e adequadas àquele perfil. Então, se é, por exemplo, uma mulher que recorrentemente ela compra alguns tipos de produto, esse site vai ser diferente de um homem que compra outros tipos de produto. Então, quando ela entrar, esse site vai entender através, enfim, não só de cookie, hoje tem outras formas de reconhecer esse usuário, ele vai ser um site diferenciado e vai trazer uma mensagem diferente, às vezes texto diferente, cores diferentes, enfim, às vezes ofertas diferentes, toda a estrutura. Então, acredito que essa personalização ou personificação, ela não envolve só uma questão de segmentação de campanha ou inputs de campanha ou acionáveis de first party, third party data em plataformas de X. Ela pode envolver todos os seus canais de atendimento ao cliente, inclusive a gente falou aqui do Omnichannel nos outros papos que a gente teve aqui, inclusive os seus canais off, né? Então, assim, hoje você tem algumas empresas, por exemplo, que têm utilizado agentes de IA para fazer um atendimento humanizado, através, na realidade, de atendentes que são IA personalizadas, mas que conversam com você como se fosse um ser humano. Então a própria, como exemplo, Droga Raia Drogazil, tem aí o seu atendimento onde você fala, putz, eu quis comprar aquele desodorante, por exemplo, aquele desodorante está em falta, você deixa o seu telefone, quando esse produto voltar automaticamente ao estoque, a IA vai te ligar como se fosse um ser humano e vai falar: oi Felipe, como vai? Sabe o produto que você gostaria que estava fora de estoque, o desodorante? Ele está em estoque, você quer comprar? A partir desse momento ela te manda um link via WhatsApp, você já vai para o checkout e faz a compra. Então eu acredito que isso é o trabalho de personificação de atendimento, que ele não envolve só campanhas, como ele envolve o CRM, como ele envolve atendimento off, como num caixa, quando você está lá, você fala qual é o seu CPF, ele fala: oi Felipe, como vai, tudo bem? Você pode ter ali uma promoção diferenciada, ou seu Felipe, o senhor sabe que hoje o senhor está com 5% de desconto em tal produto. Então tudo isso são ações de personalização / personificação, que eu acredito que volta aquele assunto inicial, que fazem parte da jornada, mas que a gente só consegue fazer a partir do momento que a gente tem um nível de maturidade de comunicação
um pouco mais avançado e onde a gente começa a utilizar esses dados de forma mais integrada, onde a gente começa a compartilhar esses dados em todas as áreas da empresa. Perfeito. Não dá para chegar do 0 ao 100 tão rápido assim, né? É um trabalho que demanda muito esforço e muita rotina para a gente conseguir chegar nesse resultado. Eu acho que é isso, acho que é o trabalho integrado, né, de todas as áreas e evidente que o tema inicial onde a gente começou é a criação, atendendo também essa riqueza de informações, muito olhando do BI, do tracking, dessas páginas personalizadas e enfim, acho que isso é até importante para uma eventual correção de rota e fazer de fato testes significativos para alcançar o objetivo de forma mais assertiva.